Estamos no ar, dessa vez gravando para vocês. Tive um problema técnico aqui, graças à nossa provedora de internet, eu não consegui me conectar para fazer ao vivo. Então, já peço desculpa para aqueles que gostam de interagir com a gente ao vivo no chat. Não foi possível hoje, tá? Espero que na próxima a gente consiga fazer isso, né, sem grandes problemas. Eu estou com um outro probleminha aqui, mas já está resolvido. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 de 2025. A gente teve uma corrida boa para fechar essa etapa inicial, vamos dizer assim, do campeonato, que ocorre lá nas Arábias e na Ásia, né? Ásia, Oriente, Ásia, Oceania e Oriente Médio, né? Fez essa abertura, né? Com ali Bahrein e depois Austrália, Bahrein, é, Arábia Saudita, China e Japão, né? Essa é a primeira perna do campeonato, vamos dizer assim. Aí a gente vai para um intervalinho para chegar na próxima corrida em Miami, né? Falando em Miami, estamos na primeira, indo para a primeira dos Estados Unidos. A gente está tentando aqui nessa temporada do Radiola trazer discos de artistas locais da onde a Fórmula 1 tem passado, mas devo dizer que música árabe é muito difícil de encontrar. Eu tenho uma pessoa vendo para mim isso, que trabalha com isso e tal, com discos e tal, e ele conseguiu um disco hoje. Infelizmente, ele não conseguiu me entregar a tempo da gente fazer aqui o programa, mas ele me conseguiu um disco de música clássica árabe, né? Eu trago para vocês no próximo programa, onde eu iria trazer o disco que eu vou mostrar hoje, então, que é o primeiro dos americanos, né? Serão três GPs norte-americanos, quatro com o Canadá, né? Mais três nos Estados Unidos. E o primeiro dos discos dos Estados Unidos seria esse daqui. Então, uh, Bon Jovi, Slippery When Wet, né? Escorregadio quando está molhado. É um título aí, pode ser interpretado de formas diferentes, né? A capa ela é preta com água em cima, né? E daí escrito como se fosse escrito no espelho, assim, naquele vapor, né? Naquela água em cima. E o título do, do disco ali, Bon Jovi lá em cima. Esse disco foi lançado em 1986. É o terceiro álbum da banda. E é um dos álbuns que eu acredito assim que trouxe os maiores hits, ou álbum que trouxe os maiores hits do Bon Jovi, tá? Vou mostrar aqui a contracapa, a arte mais ou menos a mesma aí da frente, né? E aí uma foto deles no palco, os nomes das músicas e tal. Essa daqui é um pouquinho diferente da capa que a gente encontra hoje, por exemplo, alguns relançamentos de vinil, CD e tal, porque essa daqui é original da época, com o selo Mercury. Hoje em dia eles saem com selo da Universal Studios. Hoje em dia não, né? Já há muitos anos. É com selo da Universal Music. E esse daqui não, esse é da prensagem original lá em 1986 nos Estados Unidos, né? Quem trouxe ele aqui pra gente, né? Quem me deu esse disco foi o Samuel, nosso companheiro de radiola. Muito obrigado por esse disco. E aí ele tem aqui grandes hits do Bon Jovi, como eu falei, You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Raise Our Hands, um, Never Say Goodbye e outras músicas, né? E aí eu vou até colocar um trechinho aqui pra gente, ó. Vamos ouvir um pouquinho.
deixar baixinho aqui, deixar tocando. Por desde o começo. E aí vamos então para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas antes vamos dar uma passadinha na nossa vinheta. Vamos lá. Grande Prêmio da Arábia Saudita, então, vamos começar pela classificação. Nos treinos livres não teve muita coisa, né? Foi bem comum. Teve, eu acho que dá para falar um pouco do Bortoleto nos treinos livres. No primeiro treino livre ele teve um vazamento de combustível, daí ele não treinou, deu, sei lá, 2 voltas. E depois no treino da noite, né, que seria o treino livre 2, que o TL2 ele tem sido o mais importante durante essa temporada, assim. E não é diferente na Arábia Saudita, principalmente por ser uma corrida à noite. E aí você tem o TL1 e o TL3 ocorrendo de manhã, né, no começo da tarde, no horário local. E o treino que seria mais importante, que é o treino que você tem as condições um pouco mais de corrida, né, climáticas principalmente, ele não fez porque ele teve o carro um problema na célula de segurança ali no cockpit, onde o piloto fica. Encontraram uma falha ali de estrutura e precisou ser trocada essa parte. Enfim, tiveram que desmontar o carro inteiro para trocar a parte ali do centro, no coração do carro ali, para depois montar o carro todo em volta. Eles usaram o treino livre 2 para isso, né? Então, ele não treinou e depois fez o TL3 só uma parte, enfim, porque também teve outros problemas. Aí a equipe achou melhor também economizar um pouco de pneu para ter um pouco mais de equipamento na corrida, tá? E aí a corrida dele também não adiantou nada economizar nada, porque também foi muito diferente, mas a gente já chega lá, já fala disso. Só pôr um pouquinho mais perto aqui, que tá ruim para mim. Aí, acho que agora melhorou para todo mundo. E então vamos para a classificação, né? A classificação foi correndo tudo dentro da normalidade ali no Q1, né? A gente começou a ver ali as McLaren já muito fortes desde os treinos livres, né? Por isso eu digo que não teve novidades no treino livre. As McLarens fortes lá na frente, e daí lá atrás caíram no Q1 quem a gente já esperava, né? Bortoleto, Ocon, Hülkenberg, Durham e Stroll, com o Berman passando na casca ali em 15º, tá? O Q2 também correu sem nenhuma intercorrência, né? Foi tranquilo. E a gente teve daí o Berman caindo, ficou em 15º mesmo. Adjar, Alonso, Lawson e Albon não conseguiu colocar a Williams no Q3, a dele, né? Porque o Sainz conseguiu. E aí a gente vai para o Q3, o mais importante ali, 12 minutos para definir o grid de largada, as 10 primeiras posições. Nisso, assim, no começo, só o Piastri tinha terminado uma volta ainda em primeiro, quando o Norris estava vindo logo atrás na sequência, errou num trecho que não é muito normal de bater, principalmente sozinho. Ele errou, passou muito dentro da zebra com a roda traseira e aí o carro pulou, ele perdeu o controle, já quebrou a suspensão, rodou, bateu no muro e ficou por ali mesmo, em 10º, sem marcar tempo, o Lando Norris, né? E não tinha como ele sair dali. Se especulou na hora ali, o que será que ele vai fazer, né? Ele vai meio que para o sacrifício, trocar partes e largar do pit lane, ou vai largar em 10º mesmo, né? A equipe escolheu largar em 10º com ele,
e só consertar o carro, né? Eles aproveitaram esse tempo extra aí dele não fazer o Q3 para organizar estratégias e tal, para depois poder reconstruir o carro para a corrida do dia seguinte, né? Do domingo. E aí a classificação foi correndo num ritmo diferente, os pilotos foram tendo ali as suas voltas, né? E a gente viu que eles estavam sempre tentando dar uma volta a mais com o carro. Foi interessante assim, porque normalmente dá uma volta, para, já põe um pneu novo, dá a segunda volta e acabou o treino, né? Não dá tempo de muita coisa, porque dá aquela volta de aquecimento de pneus, uma volta rápida, uma volta para voltar para os boxes, aí troca, faz algum ajuste ou outro, e dessa vez não, eles ficaram bastante tempo na pista. E isso foi interessante, porque a pista estava evoluindo muito rapidamente. E foi aí que a pole position veio. Assim, nessa segunda rodada de paradas, o pessoal parou, né? E o Verstappen ele não saiu junto com todo mundo. Para dar a primeira volta ele já saiu depois, né? Saiu com o pneu usado, sentiu a pista, viu como que estava e voltou para os boxes. E ele voltou e fez um pit stop igual de corrida, assim, né? Ele entrou nos boxes e ele entrou, trocaram pneu e ele saiu com um pneu novo. E por que que é interessante esse fato, né? O Verstappen volta com um pneu novo que, segundo a Pirelli, ele é meio segundo mais rápido, né? Do que o pneu macio, do que pneus usados, enfim. E aí entra o xadrez da Red Bull, assim, né? Porque eles têm um piloto que não é habilidade indiscutível, talento, né, indiscutível, para tirar o máximo que dá de um carro, principalmente um carro ruim, que é o carro da Red Bull desse ano, né? Um carro que não é muito longe, né, do ideal. E aí a gente tem na pista ali o Piastri fazendo um tempo mais rápido, seguido do Russell, Leclerc também fazendo tempos muito bons, e o Verstappen sai para fazer a última volta dele com o pneu mais novo do que todo mundo, né? Porque ele deu uma volta com o pneu zero na cera e abriu a volta rápida dele, com o Tsunoda na frente dele. A telemetria mostra isso, não estou tirando do nada, não inventei, não é coisa da minha cabeça, né? A telemetria mostra o salto que ele dá de desempenho logo na abertura da volta. Assim, ele já muito mais rápido ali, cerca de 10 quilômetros por hora, mais rápido do que o Piastri, que tinha feito uma volta incrível até então, né? E com isso seria efeito do vácuo, né? Ali do Tsunoda. E esse vácuo, esses 10 quilômetros a mais, eles representam normalmente no relógio ali 0,1, né? Então 0,100. E eu estou falando esses números aqui para a gente entender da onde veio essa volta, né? Com o carro ruim. E será que foi só o braço, né, do Verstappen ou se teve alguma estratégia ali? E para mim foi uma junção das duas coisas, né? Mas foi muito estratégico, porque no braço sozinho ele não ia conseguir. E o relógio e a telemetria mostram isso, tá? Ele não ia dar, assim, porque ele começa ali com uma vantagem, vamos pôr assim, de pneu e o vácuo na reta do Tsunoda deu para ele, de 0,6 na frente do Piastri. Esse salto que ele dá ali na frente do Piastri põe um carro e mais um pouco na frente. Aquele gráfico que estão fazendo esse ano, dá para ver isso bem legal, assim, que mostra ali o
o carro do Piastri e aquele carrinho fantasma, você já vê o Verstappen mais na frente, assim, no começo, na reta. Na primeira frenagem, o Piastri já vai encostando, né? E aí a gente percebe depois na telemetria como eles andaram muito igual, né? Então a gente vê assim, o pneu novo e o vácuo do Tsunoda deram um salto de desempenho ali para ele começar a volta com vantagem, e aí durante a volta, em alguns momentos, você vê que ele começa a perder tempo em relação à volta do Piastri, né? Eles andando muito igual, né? Mas o Piastri em alguns momentos um pouco à frente. Então você vê que uma volta que ele começou 0,6 na frente, ele lá no final do setor 2 ele já está ficando para trás. E é ali que eu falo que assim, foi ali que ele fez a pole position, né? Onde ele tirou esse 0,1, 0,10, né? 0,01, que foi numa frenagem ali, numa chicanezinha que tem no final do setor 2, onde ele freou dentro da curva. Freou muito depois da onde é o ponto normal de frenagem e nisso foi onde ele recuperou um pouquinho da vantagem que ele estava perdendo. E depois no setor 3, de novo, ele e o Piastri andando num ritmo muito parecido, né? A Red Bull tinha um carro realmente rápido nesse final de semana, né? Que colocou daí o Piastri, o Verstappen na pole com 0,010 só na frente do Piastri. Foi nada de diferença, totalmente inesperado. O tempo de 1:27.866, o novo recorde ali da pista em classificação, tá? Então, assim, foi estratégia ou braço, né? Foi um pouco dos dois. Se não fosse a estratégia de guardar um pneu até o final, coisa que ninguém fez, né? E de soltar o Tsunoda, soltar o Verstappen depois, para eles se encontrarem na pista, pegar esse vácuo no comecinho da volta, não teria dado, porque se ele perde, se ele começa 0,6 na frente e chega no mesmo tempo, quer dizer que ele perdeu o 0,6 por volta, né? Naquele momento ali, e aí ele ia fazer uma volta 0,6 atrás, ele ia largar em quarto, quinto, talvez, né? Eu não marquei todas as diferenças aqui, mas ele ia voltar muito atrás, né? Ele ia fazer a volta rápida dele muito atrás. Então, assim, foi uma estratégia que só funcionaria com um piloto que sabe o que está fazendo, que consegue fazer funcionar esse tipo de coisa. Mas eu diria que foi muito, muito estratégica essa volta, tá? Não coloco só na conta do braço do Verstappen, milagres absolutos, como estão dizendo aí que ele fez, né? É o maior piloto do mundo de todos os tempos e tudo mais que estão falando dele aí. Não foi tudo isso, tá? Me desculpem aí quem acha isso, mas a telemetria não mente, né? E mostra o que aconteceu realmente durante a volta, tá? E aí a gente teve então o Q10 fechando, o Q3 fechando com os 10 primeiros assim. Verstappen e Piastri na primeira fila, Russell e Leclerc na segunda, Russell em terceiro, Leclerc em quarto, seguido de Antonelli e Carlos Sainz numa bela classificação da Williams. Depois Hamilton e Tsunoda, que mais uma vez conseguiu colocar o carro no Q3, né? E aí Gasly mostrando uma evolução muito boa da Alpine, com o Lando Norris, que foi o único que não marcou tempo por causa do acidente, tá? Depois, dando sequência, né? Albon, Lawson, Alonso, Adjar e Berman. E na última trecho, Stroll, Durham, Hülkenberg, Ocon e Bortoleto, largando em último. Depois de tantos problemas, né? Um carro péssimo, largando em último mais uma vez. E mais uma vez ele sofre na corrida ali. Vamos falar disso agora. A corrida começa já com polêmica, né? Naquela ultrapassagem na largada ali do Piastri, que largou mais forte
ele já pulou na frente ali, deixa eu abaixar um pouquinho que tá me atrapalhando. Aí. Ele já largou ali na frente na reação, no tempo de reação dele já foi melhor, tem mais carro mesmo. E aí ele faz ali, a primeira curva ele faz, já chega no ápice da curva à frente. E aí é que entra a questão da polêmica, né? O que aconteceu depois? O Verstappen ficou sem espaço, porque o Piastri chegou na primeira curva. Ali é uma chicanezinha, né? Uma curva para esquerda e direita, assim, e não tem o que fazer, né? Você vai fazer a curva. O que vale é quem está na frente na curva na primeira, na entrada da chicane. São duas curvas, mas você tem que ir nessa hora para entender o regulamento e a punição que o Verstappen tomou depois. Você tem que entender como funciona a chicane, né? São duas curvas ligadas ali e a regra vale na entrada quem chegou primeiro na curva. É assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E aí, teve o ano passado, o cara que chegava no ápice da curva, ele tinha preferência na curva, mas ele ainda tinha que deixar espaço. Esse ano não, essa regra mudou. Mudou por influência do próprio Verstappen, inclusive, e do Hamilton, é, que falaram que estava ruim dessa forma, as disputas não estavam funcionando e não estavam mesmo. A gente viu um monte de vezes o ano passado acidentes ocorrendo por essa questão de na hora ali você não sabe de quem que é a preferência da curva e tal. É um pouco teimosia de alguns pilotos aí, né? A gente discutiu isso pra caramba, eu não vou ficar discutindo agora de novo. Mas aí o Verstappen, ele chega mais ou menos do lado, o Piastri chega antes, e aí o Piastri tem a preferência. E quando o piloto tem a preferência da curva, o que que ele pode fazer? Ele não é mais obrigado a deixar espaço, ele pode usar todo o espaço para fazer a curva. E ali ele faz então a curva para a esquerda, já espalhando para fazer a tomada da curva que é a direita. O Verstappen fica sem espaço e só que o Verstappen ele não é de deixar, né? E aí ele só vai, né? Ele passa por fora, corta ali por fora e ultrapassa e abre uma vantaginha naquele momento ali, né? Ele faz isso já sabendo, né? Porque ali não dá para deixar muito espaço, não tem tanto espaço assim, porque senão você não consegue fazer a tomada para a próxima curva. Você faz a curva muito quadrada e aí o Piastri não ia ser ultrapassado só pelo Verstappen, né? Ele ia perder umas 4 posições se ele faz isso. Então ele fez a curva do jeito que ela tem que ser feita e fez certo, né? Ele não era obrigado a deixar espaço nenhum, não deixou espaço nenhum e o Verstappen daí passa reto. Ah, tudo bem, não tinha para onde ir, ele teve que passar reto. Beleza. Passou reto, tira o pé, devolve a posição, segue o baile, né? Segue a corrida. Mas não foi isso que ele fez. Ele entrou no rádio e falou: Ah, ele me forçou para fora. Depois vai o Christian Horner no final da corrida, imprimiu a foto da tomada do Verstappen na curva, mas ele não imprimiu na tomada da primeira curva para a esquerda, ele imprimiu já no meio da chicane indo para a direita. E ali está errado. Não é ali que tem que ser julgado isso, né? O julgamento de quem tinha preferência, ele acontece antes, né? Então, o Verstappen não tinha essa preferência, em nenhum momento ele teve essa preferência aí. E o, o Christian Horner depois quis meio que forçar que, olha lá, tá vendo? Estão punindo meu piloto, e sendo que a preferência era dele, né? E não é nada disso, né? Ou o Christian Horner está sendo, é, como eu posso colocar aqui, né? Um canalha,
ou ele está querendo forçar ali uma situação que não aconteceu para a imprensa, sabe? Jogando para a torcida, né? Ao invés de ser justo e honesto, né? A palavra que eu queria era desonesto, né? Falando nisso. E aí ele acaba falando coisas que não deveria, enfim, né? O Christian Horner sendo ele mesmo, inclusive. Mas vamos continuar, vamos sair da largada, né, da curva um e vamos continuar. A corrida depois segue sem muitas, né, o Verstappen à frente, ele não devolve a posição e ele é punido ali algumas voltas depois, já sai a punição dele, poucas voltas depois, e nisso ele começa a andar num ritmo muito acelerado, buscando desculpa, gente, estou incomodado com isso aqui. Um ritmo acelerado ali, buscando tentar tirar um pouco essa diferença que ele perdeu com a punição. E ele consegue, né, tirar essa diferença pro Russell, que estava vindo em terceiro naquele momento. Né, quase tira toda a diferença ali para o Piastri. O Piastri só também foi avisado no rádio ali, olha, o Verstappen foi punido. E aí ele estava administrando ali, cuidando dos pneus, para fazer a parada. E aí ele antecipou a parada dele, parou na volta 19, trocou os pneus ali médios por duros e voltou à frente, né, do Verstappen ali, quando o Verstappen parou, pagou punição e tal, então ele foi um undercut ali bem executado por ele e pela equipe, né? Nisso o Lando Norris estava vindo lá atrás, passando um por um ali, até chegar no Hamilton, né? O Norris já tinha passado Gasly, Tsunoda que bateram logo na largada, ali na primeira curva também. O Gasly foi fazer por fora e não dava, né, também para fazer por fora. Bateram ali e e foi passando ali até chegar no Hamilton, né? Passou o Sainz e tal. E chega no Hamilton, o Lando Norris não sei nem como dizer, assim, foi menino ali, não estava sabendo o que estava acontecendo, parece, né? Ele faz a primeira manobra ali na curva zero, né? Na última curva, ele tenta, ele vai passar o Hamilton ali, porque ele tinha mais carro, e o Hamilton meio que deixa aí, só que logo depois da curva já é a zona de DRS. Então o que o Norris fez? Ele passou e deu DRS para o Hamilton instantaneamente. Tá? Nisso que ele deu o DRS para o Hamilton deu um X e foi embora. Na próxima volta, o Norris vem do mesmo jeito, faz a mesma manobra, o Hamilton vai lá, faz também a mesma manobra, DRS, X, passa o Norris de novo, né? E aí na outra volta o engenheiro precisa entrar no rádio, né, e falar, olha, eu acho que se você parar de dar DRS para ele, você consegue passar, né? E aí ele passa sem dificuldade, né? Ele segura, que era o que ele tinha que ter feito desde o do começo, né? Para ele ter feito como o Verstappen ganhou a corrida ali nessa mesma pista em 2022, né? O Leclerc estava com um foguete, estava dominando ali aquela corrida e o Verstappen entra, faz uma parada depois, está mais inteiro no fim da corrida, mais pneu e tal, e ele faz isso, né? Ele vem brigando a volta inteira com o Leclerc e chega naquele ponto ali, ele segura, o Leclerc passa, ele dá DRS para o Verstappen e o Verstappen entra e abre a asa e vai embora, né? É, e é isso que acontece ali
Em 2022, Verstappen ganha a corrida com essa manobra que o Norris não imaginou. Precisou o engenheiro entrar e falar: ó, meu amigo, faz isso, faz direito aí que você vai conseguir. E nisso ele passa o Hamilton, né? Passou o Hamilton, continuou ali na luta dele, paradas e tal. Depois a corrida amorna bastante, né? Não é uma corrida com grandes acontecimentos. Mas só para falar um pouco ainda do começo da corrida, na volta 2 o Gabriel Bortoleto fez a parada dele, tirou os pneus médios, colocou pneus duros e não para mais, e vai até o fim. Né? Ele faz 48 voltas com o pneu duro. Né? Assim, um absurdo de desempenho se você for pensar. Um moleque que está estreando na categoria num pior carro, que já era o pior o ano passado, e agora muito pior do que era o ano passado, conseguir gerenciar os pneus dessa maneira, ao custo de chegar em último, né? De ser ultrapassado ali no último momento. Ele perdeu a posição, a penúltima posição para o Jack Doohan, com 0,047. Foi na linha que o Doohan passou, né? Eu achei que foi uma corrida muito boa do Borboleto, se a gente for pensar por esse lado, pelo equipamento que ele tem e com o esse gerenciamento de pneus, né? Você fazer 48 voltas com o mesmo jogo de pneus. Teve até, saiu uma foto aí em redes sociais, ele conversando com o Lando Norris e o Lando Norris fazendo as expressões, né, de choque, assim. Virou meme, lá o Bortoleto contando pro Norris que ele teve que fazer 48 voltas com o mesmo pneu. E depois o Bortoleto falou que era isso mesmo, não é meme não, que era disso mesmo que eles estavam falando e que o Norris achou um absurdo isso acontecer, né? Eu acho que foi uma coleta de dados que a Sauber quis fazer ali e ao mesmo tempo eu acho que foi meio burra, né? Porque eles poderiam ter feito 5 paradas, assim, o Bortoleto tinha pneu sobrando de todos os tipos, porque ele não treinou praticamente. Então ele tinha jogos de macio, de médio e de duro novos. Ele poderia ter feito um monte de parada, porque para chegar em último e ficar testando coisas, para um monte de vez, treina pit stop, enfim, né? Vai chegar em último mesmo, né? Mas foi isso que aconteceu com ele, né? Eu continuo apoiando aqui, falando e achando que ele está indo bem. Mas é claro que a gente sempre quer que mostre um pouco mais, a gente espera que ele mostre um pouco mais no decorrer da temporada, mas por enquanto ele está com crédito, eu vou falar assim. É, ele não tem o que falar dele, porque o problema não é ele, né? É o carro mesmo, assim. Ele no comecinho ali na Austrália, e na China e tal, ele mostrou um desempenho um pouco melhor, ele mostrou velocidade, mostrou na classificação principalmente que ele é capaz de fazer um pouco mais, só que agora ele deu uma caída de desempenho junto com o carro, né? O Hülkenberg recebeu peças novas, tá, já está com o carro um pouco mais atualizado e ele ainda não. E aí já está ficando para trás, né? É normal de acontecer, é novato, enfim, isso ainda vai acontecer, né? Uma equipe que está no fim da feira mesmo ali, a equipe está caminhando dali para o nada, né? Para a extinção, basicamente. Então, eles também não vão gastar muito para ficar desenvolvendo piloto jovem, não agora, né? Quem sabe o ano que vem aí a Audi venha desenvolva um trabalho melhor com ele, né? Vamos voltando para a corrida, então. A corrida não aconteceu muita coisa, né? Depois a gente, das paradas ali dos boxes, a gente começa a entender um pouco a estratégia do que o Leclerc está fazendo, né? Ele veio para uma estratégia um pouco diferente, de tentar ficar um pouco mais na pista, para tentar ganhar um pouco mais de posição ali, de se posicionar melhor. E deu certo, ele ganhou nisso, ele ganhou a posição do Russell, né? Ele chegou a liderar algumas voltas antes da parada dele,
fez uma parada, mais uma vez a Ferrari fazendo um ótimo serviço de pit stop, aprenderam de verdade como que funciona, é, e ele consegue voltar na frente do Russell com pneus duros, e consegue levar até o final ali, num desempenho sinistro, vou colocar assim, um desempenho é, espetacular de Charles Leclerc nessa corrida. Eu sou fã dele, todo mundo sabe, mas é, é, não dá para não falar isso. Assim, ele fez tudo direitinho, ele fez a estratégia funcionar, ele cuidou dos pneus, aqueceu na hora certa, economizou na hora certa e conseguiu fazer o primeiro pódio da Ferrari nesse ano nas corridas regulares aí, né? Teve a vitória do Hamilton na sprint, mas em corridas principais, o primeiro pódio da Ferrari, primeiro dele no ano, que coloca ele ali em posição de tentar crescer ainda no campeonato. Ele saiu muito animado. Na entrevista ele falou que tem muita coisa boa vindo para o carro nas próximas etapas e principalmente na Espanha, quando começa a temporada europeia. A gente falou isso aqui semana passada, né? Eu falei que tradicionalmente a, a Fórmula 1, as equipes iniciam com atualizações mais pesadas e mais que funcionam mais, vamos colocar assim, quando começa a temporada na Europa com o GP de Barcelona e o GP da Espanha, né? E foi o que o Leclerc falou também, tá vindo uma asa dianteira nova, estão vindo peças novas que vão colocar o carro para brigar mais na frente, segundo palavras do próprio Charles Leclerc, né? Que em relação a Lewis Hamilton tá por enquanto tranquilo, né? Se falava muito que acabou para o Leclerc, não tem mais chance com o Hamilton chegando. O Hamilton ainda com muitas dificuldades, né? Bastante questionado, como sempre, né? Talvez se fosse outro piloto não seria tão questionado assim, a gente já falou disso também. Mas ele falou que o carro tem melhorado muito desde das duas últimas corridas para cá, né? E o Charles mais uma vez demonstrou isso, né? Que o Leclerc está mais acostumado com o modo que o carro responde, o modo como o motor Ferrari responde quando pisa no acelerador e quando solta o acelerador. E o Hamilton está com essa dificuldade de achar esse balanço, assim, de acerto, é, de acerto mesmo do carro ali em relação a balanço aerodinâmico e o uso ali do motor, freios e tal, que ele ainda não está muito habituado. Ele usou por muitos anos só o motor Mercedes, só o mesmo sistema de freios e aí de repente muda tudo, né? E ele ainda está com alguma dificuldade nisso, né? Em encontrar um balanço entre tudo isso ali. O Fred Vasseur também falou mais ou menos a mesma coisa. Meio puto já de ser perguntado toda hora a mesma coisa, o que, que ele vai fazer com o Hamilton, o que, que ele vai fazer com o Hamilton. Ele falou, olha, a única coisa que eu posso fazer com o Hamilton é acreditar que ele vai conseguir, porque ele é o Hamilton e o Hamilton consegue, né? Ele se adapta nas situações diferentes, como foi saindo da McLaren uma vez, ele agora está numa equipe muito maior, a pressão é diferente e a pressão que ele coloca nele mesmo também é diferente. Então ele falou que tem que esperar, que não espera grandes coisas essa temporada, desde do começo ele já não esperava, e essa dificuldade está sendo um pouco maior do que ele achava, mas que ainda está dentro do que a Ferrari considera normal para um piloto que acabou de chegar, tá? É, e aí foi isso, né? A corrida depois seguiu tranquila, o Piastri sempre ali é, administrando a corrida brilhantemente, né? Até ele fazer a ultrapassagem, liderar a prova, e daí ele lidera até o fim
E o Norris, nessa saga dele de tentar chegar daí no Piastri, ele termina em quarto, ultrapassando o Russell com alguma facilidade, mas não consegue chegar no Leclerc. O Andrea Stella, o engenheiro, o chefe da equipe McLaren, falou que aquele tempo que o Norris não conseguiu ultrapassar e perdeu atrás do Hamilton foi determinante para que ele não conseguisse alcançar o Leclerc e o Verstappen, né, e conseguisse um lugar no pódio. E que ele precisa é, se largar melhor, né, e se recuperar melhor durante as corridas, porque senão ele vai começar a ficar muito para trás, né? Em relação ao campeonato, o Piastri então assume a primeira posição, né, do campeonato, e isso à frente de Lando Norris com 10 pontos. Então ficou Piastri agora com 99 pontos, Lando Norris com 89 e Max Verstappen com 87. No campeonato de construtores, a McLaren já deu um salto aí na frente da Mercedes, que está em segunda com 111 pontos, a McLaren 188, Mercedes 111 e a Red Bull com praticamente só os pontos do Verstappen, né? O Verstappen tem 87, a Red Bull tem 89. São 2 pontinhos aí que o Tsunoda fez no Bahrein e é só por enquanto, né, na Red Bull. E ainda assim a Ferrari fica atrás, né? Teve as desclassificações, né, no GP da China e isso faria o Leclerc principalmente já estar um pouco mais à frente e a equipe Ferrari também, né? Mas vamos esperar agora, vamos ver o que vem nas próximas etapas aí de atualização, já que o Leclerc está prometendo ainda, ele falou que esse campeonato ainda está muito aberto, eu não acredito tanto assim, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Cenas do próximo capítulo. Falar em próximo capítulo é o Grande Prêmio de Miami, tá? O Grande Prêmio de Miami nunca é uma corrida muito boa, apesar do ano passado ter sido uma corrida interessante, primeira vitória do Lando Norris e tal. E o que a gente pode esperar para esse próximo GP de Miami, que vai ocorrer, sem ser essa semana agora, na outra, né? Acho que dia 1, 2 e 3, se eu não me falha a memória. E a gente vai ter aí o Piastri chegando numa corrida líder do campeonato pela primeira vez. É um australiano líder do campeonato desde do Mark Webber há muito tempo, né? Um australiano não lidera o campeonato. E a gente já pode esperar, talvez, algumas equipes aí direcionando a questão de gerenciamento aí de atualizações para esse ano e para o ano que vem, tá? É, vai ser já o sexto grande prêmio e para as equipes decidirem aonde vai o foco e aonde vai a grana, eu coloco assim, totalmente de fora, né? Eu coloco ali para o 8º GP, mais ou menos, é onde eles vão decidir como eles vão seguir nesse campeonato. E isso vale para as equipes lá da frente também, tá? Porque lá no fundo já ninguém. Você pega Haas, Sauber e a Williams, eu não, o Williams e até por dar por avisa aí, a RB, essas 4 ali já devem estar definindo um planejamento aí para quando que eles vão parar ou diminuir o ritmo de atualizações para esse ano e começar a focar mais no próximo ano. Esses já estão com certeza com isso muito mais definido, mas lá na frente também, assim, até quando a Red Bull vai ficar brigando com o piloto ficando para trás, né? O Verstappen está em terceiro no campeonato, com uma diferença aí de 12 pontos já para o líder. Será que
ele consegue se manter numa diferença não tão grande por algum tempo. Em relação ao campeonato de construtores, vai continuar correndo com um carro só ou com o segundo carro rendendo poucos pontos ou nenhum ponto, como foi o caso dessa última corrida. Até quando eles vão ficar assim, pensando no campeonato de construtores, né? Que eles já estão também ficando para trás, a Ferrari já daqui a pouco está chegando neles ali. Enfim, até quando que vai isso, né? Então eu acho que a gente pode esperar um pouco dessas definições para o Grande Prêmio de Miami, principalmente após o resultado desse Grande Prêmio. E eu acho, e será que a gente pode esperar Franco Colapinto, né? As 5 corridas do contrato do Jack Durham acabaram, né? Foram 6 se a gente contar o Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado. Colapinto vem, o Durham vai renovar. O que será que vai acontecer aí nessas semanas antes da corrida, né? Vamos esperar para ver agora o que vai ser do Grande Prêmio de Miami, certo? No mercado aí de pilotos, além dessa questão do Colapinto, a gente teve um anúncio aí do Gazzetta dello Sport, né? Um jornal italiano famoso no meio da Fórmula 1, cravando ali que o Verstappen está se mudando para Aston Martin, que aceitou o dinheiro, mais de 1 bilhão de reais ali, de salário para o Verstappen, se eu não me engano, 88 milhões de euros por ano, uma coisa desse tipo. Um dinheiro que nunca foi visto na Fórmula 1, né, em relação a salário de pilotos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve ali uma conversa do George Russell com o Christian Horner que pode mostrar que talvez o Verstappen não está indo para a Aston Martin e sim para a Mercedes, né? Será que o Toto Wolff não desistiu? Né? Eu tinha colocado aqui que eu achava que para ele acabou quando ele anunciou o Kimi Antonelli, mas quem pode estar de saída é o George Russell. Ele falou que teve algumas conversas informais com o Christian Horner, nenhuma proposta de fato, mas se está conversando é porque existe algum interesse de algum dos lados, né? E, e por que ia ficar conversando sobre isso, né? Então seria uma troca ali, o Russell para a Red Bull e o Verstappen para a Mercedes e não para a Aston Martin. E aí na Aston Martin o que acontece? A gente tem aí a Honda chegando lá o ano que vem e colocando muito dinheiro, né? Se eu não me engano, eu falei aqui até, a Honda ofereceu 100 milhões de aporte para Aston Martin, né? E o presidente da Honda, da divisão de corridas ali da Honda, teria falado que espera que a Aston Martin dê alguma atenção para pilotos Honda, né, num futuro próximo. Então, será que a, a Honda estaria levando também o Tsunoda para a Aston Martin, né? Então, o mercado já começa a se movimentar ainda nesse começo de temporada, assim, a ficar interessante aí o mercado de pilotos. É uma coisa para a gente ir acompanhando de perto esse ano, tá? O que mais que eu tenho para falar hoje? Não vai ser um vídeo muito longo, né? Eu tenho aqui. Essa semana, no dia 21 de abril, a gente teve aí uma data marcante, né? 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna, que ocorreu em 21 de abril de 1985 no Grande Prêmio de Portugal, em Estoril. O Senna na Lotus teve a sua primeira vitória e foi uma primeira vitória com Grand Chelem, né? O Grand Chelem é quando o piloto faz a pole position, lidera todas as voltas e faz a melhor volta e ganha a corrida, né?
E na primeira vitória ele fez isso debaixo de uma chuva que hoje em dia nem teria corrida, né? Essa que é a verdade. Hoje em dia não ia ter duas voltas atrás de safety car ali, igual aconteceu na Bélgica lá aquela vez, e ia ser isso, né? Mas aquela corrida eles correram de fato e tivemos a primeira vitória de Ayrton Senna dessa forma. Não tinha como ser de outra forma, né? Um cara que corria tão bem na chuva e ter a primeira vitória dele dessa forma, né? Foi comemorado isso, então, essa semana, 40 anos desse acontecimento, tá? Vamos falar aqui então como os vencedores desse grande prêmio. Antes de eu eleger aqui o meu piloto Radiola e o meu bagre do dia, o vencedor então foi Oscar Piastri, né? Tendo largado em segundo, chegou em primeiro. A melhor volta foi de Lando Norris com 1:31.778, isso mesmo. O melhor pit stop quem fez foi a Ferrari no carro do Leclerc com 2:00. E o piloto do dia eleito pela votação popular foi Max Verstappen. Eu não votaria nele, não votei nele, mas, né, respeito quem votou, né? Falar então como terminou a corrida. Nas posições foram ali Piastri em primeiro, Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro. Foi o pódio, tá? Com Lando Norris em quarto, George Russell, Antonelli, Hamilton, Carlos Sainz, Albon e Adjar. Adjar fez uma ótima corrida ali, se recuperou muito bem para chegar em décimo ali. Foram esses os pilotos que pontuaram. Na sequência vieram Alonso, Lawson, Berman, Ocon, as duas Haas ali chegando juntos depois do Ocon largar em penúltimo e o Berman em 15º, né? Os dois ganharam posições. O Hülkenberg chegou daí uma volta atrás em 15º, seguido de Stroll, Durham e Bortoleto. Todos eles tomaram uma volta dos líderes, tá? E aí Tsunoda e Gasly não terminaram devido ao acidente. Vamos lá, piloto radiola então do dia, para mim foi Charles Leclerc, tá? Pela pilotagem com o equipamento que ele tem, não é ainda um equipamento consistente o suficiente para ficar fazendo pódio, segurando pilotos atrás, mas ele tem feito isso nas últimas duas corridas, né? Não pódio nas duas, mas teve um ótimo desempenho contra o Norris no Bahrein e agora na Arábia Saudita, né? E o bagre do dia é um pouco mais difícil, assim, porque a gente não teve é, pilotos que fizeram grandes. ahn, Ninguém fez uma cagada ali, né? Até o toque, se eu pensar, não, então vou pôr o Tsunoda que tocou no Gasly, mas foi um toque totalmente de corrida, nem dá para pôr a culpa nele ou no Gasly, que tentou fazer uma ultrapassagem por onde não dava, né? Eu estou entre dois aqui. Tá um bem polêmico, que seria o Verstappen, pela manobra da primeira curva, que ele já deveria ter aprendido, porque teve em outros três momentos, em outras três temporadas, e que ele fez exatamente a mesma coisa. Ele aproveita da situação, né, de ter uma área de escape ali e para poder ir, depois ele vai ser punido, ele abre aquela diferença e no fim a punição fica barato, né? Não custa nada. Mas e aí eu digo assim, se fosse em Mônaco ele teria feito isso, né? Não, porque em Mônaco ia ter um muro ali, né? Então não é desculpa, não tinha para onde ir, não tem para onde ir, você freia, né? O pedal da esquerda ali ele funciona, né? Eu digo isso. E, e teve, talvez a gente vê gente andando lá atrás, o Lawson que teve uma queda aí, mas também não foi, né? Ele acabou chegando na mesma posição. A Jar fez uma corrida boa. Eu vou ficar
de verdade, como piloto bagre do dia vai ser Max Verstappen, que se dane. Porque ele já está cansado de saber, ele é 4 vezes campeão mundial, ele está cansado de saber que ele não pode fazer aquilo do jeito que ele fez, do jeito que ele quiser. Enfim, bagre do dia, Max Verstappen. E é isso. Vou preencher meu bolão aqui, então vamos lá. Grande Prêmio de Miami, eu espero a McLaren forte, como tem sido todo essa temporada por enquanto, e como foi o ano passado. Então eu vou colocar aqui na pole position, eu vou colocar o Lando Norris, vou dar um voto para ele aqui, seguido aí de perto de Oscar Piastri e ainda Max Verstappen, que ele ainda está um carro um pouquinho melhor e ele também é mais piloto do que os outros, né? Na corrida vai ser a tônica dessa temporada para mim. O carro que larga na frente, ele tem ar limpo e ele anda muito melhor do que os outros, né? Eu vou colocar aqui Norris, Piastri, Verstappen no pódio, seguido de Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton. Em oitavo, eu vou pôr o Sainz, seguido do Alexander Albon e Yuki Tsunoda, tá? Esse é o meu bolão. Vamos ver o que acontece. A volta mais rápida para mim vai ser do Oscar Piastri. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai se desenrolar, né? Eu quero fazer só uma menção aqui antes da gente finalizar. Já estamos chegando no finalzinho, quase 1 hora já de vídeo. A gente teve mais uma corrida espetacular da Fórmula 2. Esse ano eles estão andando bem juntos. Não tem um piloto se destacando muito. Está todo mundo andando junto ali e as corridas estão muito boas. Então, assim, vale a pena acordar um pouquinho mais cedo aí no fim de semana, no sábado, no domingo, para assistir a Fórmula 2. Está muito legal, tá? A gente teve F1 Academy. Também tem rendido boas corridas, né? Na corrida na primeira corrida ali com o grid invertido, a gente teve uma vitória da pilota da McLaren, a primeira vitória dela na primeira temporada, muito legal, a Ella Lloyd. E depois na corrida principal a gente teve a Chloe Chambers na Red Bull Ford largando na frente, mas sendo punida também no começo por uma manobra ali de empurrar a pilota da Ferrari, Maya Welg, para fora. Ela tomou uma punição de 5 segundos e a Maia foi administrando ali o equipamento e administrando a posição dela em segundo para ganhar a corrida no final. Tá? Foi uma corrida muito interessante. A gente assistir. As brasileiras não estão bem esse ano, né? A Aurélia Nobels chegou lá atrás, a Rafa Ferreira estava pontuando, estava em oitava, a corrida inteira no final. Não sei se ela rodou, teve alguma coisa que não mostrou na transmissão e ela acabou caindo para 12º. E ela corre na Visa, né? E por enquanto está precisando ali se adaptar um pouquinho melhor ao ambiente ali da F1 Academy, já que o carro é um Fórmula 4, que ela está acostumada, né? Mas enfim. E na WEC, né? O World Endurance Championship, no campeonato ali nas 6 horas de Imola, teve vitória da Ferrari em casa, na Itália, numa corrida muito legal, muito interessante, bem estratégica. A Ferrari venceu com o carro 51. Quem fechou a corrida foi o Tonio Giovinazzi, se eu não me engano, foi ele. E numa corrida muito interessante ali, a vitória deles. A gente teve durante a corrida inteira o carro 83 ali, que é a Ferrari amarela da F-Corse, também andando ali em condição de pódio, em condição de brigar pela ponta, mas não sei se foi um erro na estratégia, eles chegaram no final com pouca energia, teve que fazer uma parada mais longa ali, não sustentou a posição, né? Chegou em quarto. E aí teve um Porsche, uma BMW
chegando ali no pódio junto com a Ferrari, né? Ferrari líder desse campeonato. Também está um campeonato muito interessante e vai ter corrida em São Paulo, né? Às 6 horas de São Paulo. Quem se interessar, vale a pena ir, é uma corrida muito legal. E o preço também não tá ruim, não, né? É, recomendo aí para quem gosta de automobilismo de maneira geral, o FIA-WEC está bem interessante esse ano, tá? E aí vamos finalizar então assim. Eu quero pedir para vocês agradecer pela audiência, quem chegou até aqui. Muito obrigado. A gente está fazendo esse trabalho aqui para vocês. Para isso, para ele continuar, a gente precisa de apoio, né? E você pode apoiar o Radiola F1 se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. É só isso. Não precisa me dar dinheiro nenhum, não precisa fazer Pix. É claro que se quiser a gente está aceitando, mas você curtir, comentar, enviar esse vídeo para as pessoas, né? Falar, ou enviar o canal, o link do canal, olha, se inscreve lá, nesse canal é legal, o conteúdo é bacana, eles estão falando bastante aí sobre a Fórmula 1, sobre outras categorias. Se você tem alguma sugestão, pode mandar aqui nos comentários, eu leio, apesar da gente não costumar ficar respondendo muito, a gente lê todos eles, e a gente, quando tem sugestão, quando são críticas que vale a pena, a gente discute elas aqui internamente, eu, o André, o Samuel, né? E a gente quer também agradecer o apoio aí da IEDA Viagens, está aparecendo no cantinho da tela aí, que ajuda a gente aqui com o local e várias outras coisas que a gente sempre precisa aqui. E a gente tem esse apoio muito importante da IEDA Viagens. O arroba dela está na descrição aí, segue ela lá no Instagram. Faz viagem para o mundo inteiro, faz pacote, faz excursão, vende individual, é um trabalho de vistos, e todo tipo de assessoria de viagens aí você pode contar com a IEDA Viagens, certo? Então, Radiola F1 de hoje fica por aqui e só agradeço, tá? Deixe seu comentário e se inscreve no canal. E vamos para a vinhetinha. Antes, deixa eu só aumentar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho mais do Bon Jovi.